Pessoal, bom dia. Vamos à nossa aula síncrona da disciplina de estrutura de dados 2. E hoje a gente vai ter por objetivo aí, a gente vai finalizar a nossa parte aí de implementação de estudos sobre árvore de busca binária, da forma que a gente está vendo aqui, né? Depois a gente vai evoluir para um tipo de árvore de busca aí que ela vai ser autobalanceada, que vão ser as árvores ABL. Então a gente já viu aí dentro da nossa codificação como a gente criar um nó, inserir esse nó, fazer os percursos. A gente fez aqui o pré-ordem, né? Já vamos aproveitar fazer o em-ordem e o pós-ordem aqui, a gente já visualiza. Como buscar um determinado dado, a gente carregou dados aqui, a gente conseguiu ver que nesse processo de busca, a quantidade de comparações, a eficiência da árvore, e a gente vai ver por último que é a remoção dentro de uma árvore binária. Então, é uma questão importante aqui que também é bastante cobrada. Antes da gente continuar, lembrando que vamos fazer os percursos, né? Em pré-ordem e em ordem. E deixar aqui, tem muita gente que está com atividade pendente para trás ali, tem aquelas perguntas semanais. Então, quem não fez ali, mesmo que não participou da aula, pode responder, vai, logicamente, vai ter uma nota menor, mas pelo menos não vai ficar sem nada. Então, a gente está com bastante gente pendente, pouca gente participando da nossa aula síncrona, né? Então, vamos alterar aqui, ó, o nosso pré-ordem para a gente fazer os outros dois, né? Que faltou o in order, ou seja, o em ordem, né? A diferença aqui, ó, que a gente vai chamar de em ordem. O em ordem é o quê? É a esquerda, mostra a raiz, depois vai para a direita. Então, a gente pegar aqui, ó, primeiro, enquanto a nossa raiz for diferente de nulo, ele vai para a esquerda, mostra a raiz, depois vai para a direita. Esse é o em ordem, né? E o pós-ordem, o post-order aqui, a gente tem que mudar a chamada aqui, logicamente, né? É o diferente, né? Ele vai para a esquerda, para a direita e depois mostra a raiz. Então, só com isso aqui, ó. Então, não tinha segredo fazer o em ordem e o pós-ordem, né? Basicamente, a gente só copiou aqui o pré-ordem, tem que mudar, logicamente, aqui a chamada recursiva, né? Senão, a partir de um, ele chama outro, então a gente fica uma recursão indireta. E a gente já tem os nossos percursos aqui, que é o que estava faltando dessa parte, né? Tinha ficado com uma atividade. Vamos colocar só lá na chamada? Acho que a gente tinha colocado menu percurso em profundidade, né? Beleza. Vamos colocar aqui no 3, ó. A gente tem um pré-ordem, vamos mudar aqui para colocar os outros dois, ó. Em ordem, vamos colocar em ordem, order, vamos colocar em order e o pós-ordem, post-order. Beleza, e a gente mudar aqui a chamada, né? Order mesmo, certinho. Post-order, certinho. Aí a gente vai ver os percursos aqui. O legal é que agora a gente tem aquele nosso arquivo lá, a gente tem lá muitos elementos, né, que a gente gerou aleatório. A gente pode carregar eles, se quiser carregar o modelo, a gente carrega aí os nossos dados e a gente consegue ver os percursos aqui, né? Então, quer ver, vamos pegar, acho que a gente tem um arquivo menor só para a gente poder visualizar. Mas o legal é que a gente vai ver que o em ordem realmente ele vai devolver os nossos dados em ordem. Colocar 10, sim, para poder carregar, vamos carregar 10 elementos. Ó. Carregou, se a gente conseguir ver os percursos aqui, ó, é que a gente gerou valores aleatórios entre 0 e 10 mil, não sei se vocês lembram naquela lista do Excel. Então, aqui, é os dados aqui que a gente carregou, os 10 primeiros, a gente teria que pegar lá para simular, mas o que vai servir aqui? Para a gente ver que realmente, independente de como a nossa árvore ficou, no percurso em ordem, os nossos dados realmente eles saem ordenados, contanto que a nossa árvore seja uma árvore de busca, né? Ou seja, valores menores para a esquerda, maiores iguais para a direita. Então, a gente tem o nosso percurso em pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Joia? Aqui tranquilo, né? A gente já tinha feito isso. Aí, retomando aqui, lá dentro aqui do nosso ambiente aqui, como eu falei, a gente sempre está tendo algumas atividades, a quantidade de entrega aqui está bem pequena, ó. Estou falando, ó, baseado no percurso em pré-ordem aqui. Então, é exatamente isso que a gente acabou de fazer e teve pouca gente que desenvolveu a atividade até o momento, né? Quem quiser fazer aí também não tem problema, não. Aqui, ó, dessa outra aqui, ó, da árvore, só 2 entregaram, então o nível de entrega de atividade nossa está bem pequena. Então, para quem não fez, volta aí, pode ir fazendo, principalmente todo mundo que está participando da aula, caso contrário, aí depois vai ser prejudicado nas notas. Beleza? Então, dando continuidade aqui no nosso estudo sobre árvores, a gente vai ver sobre a remoção de um nó. Então, quando a gente vai remover um determinado dado, uma informação dentro da nossa árvore, a gente tem uma forma um pouquinho diferente. Ou seja, quando a gente vai inserir, é o quê?
tento inserir. Se for menor, vou para a esquerda, se for maior, vou para a direita, e para buscar a mesma coisa. Quando a gente vai remover, a gente tem algumas regrinhas aí. Então, a gente tem 3 situações. Se eu quero remover um determinado nó aí, e ele não tem filhos, ou seja, esse determinado nó que eu quero remover, ele é uma folha. Então, até eu tinha pegado no simulador aqui, ó. Por exemplo, eu quero remover o 11. É só ir lá e apagar o 11. Não tem impacto nenhum. Quero remover o 91. Só ir lá e apagar o 91. Então, é bem tranquilo aqui. A gente não tem muito segredo. Deixa eu inserir mais um dado aqui, só para poder ilustrar o que a gente vai fazer depois. Aqui não vai dar. Deixa eu gerar uma árvore aleatória aqui. Não, isso aqui não está legal. Não. Create. Colocar um exemplo balanceado. Beleza, aqui está desse jeito melhor. Então, se eu quiser remover aqui, por exemplo, o 32, é uma folha. Só apagar ele. Quer remover o 11, é uma folha. Então, eu vou até o ponto aqui, acho, encontrei o nó, retorno nulo para quem ele está apontando. Então, 20 à esquerda está apontando para o 11. É apagar ele, o quê? Retornar nulo para cá e dar um free nessa área de memória. Se esse nó que eu quero remover, ele tem um único filho. Então, o que a gente vai fazer? A gente elimina esse nó e vai fazer com que quem aponta para esse nó aponte para o filho. O que isso quer dizer? Ó? Se eu quero remover, por exemplo, o 29. O 29, ele só tem o 32 como filho. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer quem que aponta para o 29? O 20. A gente vai fazer com que o 20 aponte para o 32. Então, é bem tranquilo aí, certo? Então, aqui é o nosso exemplo. Agora, se o R ele tem 2 filhos, então a gente tem que eliminar o nó, ou o nó, o maior da subárvore esquerda ou o menor da subárvore direita. Sempre a gente vai trabalhar com o menor da subárvore direita, que acaba sendo o padrão de implementação, mas das duas formas está correta. O que isso quer dizer? Se eu quiser remover o 41, o que eu tenho que fazer? Pegar o maior da subárvore à esquerda ou o menor da direita. Se a gente for a abordagem da esquerda, o que vai acontecer? Ó, dou um passo para a esquerda e vou tudo para a direita. Ou seja, quem que é o maior da direita? 32. Ou seja, pegaria o 32 e coloca no lugar do 41. Tem toda essa reorganização de ponteiros. Mas o padrão que a gente vai usar é o quê? É o menor da direita. Ou seja, dou um passo para a direita e vou tudo para a esquerda. Achei quem? O 50. Então, o 50 vai ficar no lugar do 41. Até se a gente for remover aqui, vou remover o 11. Ele só vai sumir, ó. Ou seja, folha, achei o 11, ele sumiu, devolve nulo para cá, acabou. Não tem segredo. Se eu for remover o 29, então o que vai acontecer? Ele só tem um filho, vai fazer com que o 20 aponta para o 32. Então, se a gente for remover aqui, vamos remover o 29, ou seja, para remover envolve a busca, né? Acha o elemento, vai fazer com que o pai aponte para o filho. Beleza. E agora, se a gente for remover o 41, então aqui na implementação está a abordagem do maior do menor da esquerda. Então, dou um passo para o menor da direita. Dou um passo para a direita e vou tudo para a esquerda. Então, na hora que ele vai dar um passo, passou 65 e vai tudo para a esquerda. Que no caso vai achar o 50 aqui. Então, se a gente for remover o 41, o 50 vai tomar o lugar dele, ó. Ele dá um passo para a direita e vai tudo para a esquerda. Achou o 50 ele fica no lugar. Então, aqui a gente tem a nossa lógica aqui, a gente tem esses casos que a gente vai ter. Então, os 2 primeiros aí, eles são bem fáceis de se implementar. O terceiro aí, quando tem 2 filhos, ele se torna mais complexo, porque a gente tem toda essa reorganização de ponteiro. Isso aí eu falo na hora de programar. Até para fazer aqui na mão é bem tranquilo. Mas na programação eu vou mostrar que ela não se torna tão complexa da forma que ela está feita aqui. E também a gente não precisa ficar preocupando, que a gente vai ficar implementando isso aqui do zero. A gente precisa entender a lógica, como ele funciona, certo? Então, o exemplo nosso aqui, que é lá do livro da Ana Fernanda, se eu quero remover o 40, 40 é uma folha, é só ir lá, dar um X nele que acabou. Se eu quero remover o 90, o 90 só tem um filho que é o 100, então vou fazer com que o 50 aponte para o 100, ó, fiz com que o 50 aponte para o 100. Então, não tem erro. Esse tipo de exercício é importante, porque às vezes vocês vão receber uma determinada árvore e vocês vão ter que fazer o processo de inserção, de busca e de remoção. E a nossa remoção, no caso, aí, quando a gente tem 2 filhos aí, a gente tem 2 formas. Ou a gente fazer a abordagem da esquerda ou da direita. Como eu falei, a gente sempre vai fazer da direita. Mas só vamos conhecer aqui, primeiro aqui, a abordagem aqui. Primeiro a gente vai fazer a abordagem da subárvore da direita. Então, se eu quero remover o 3, por exemplo, então vou para a direita, eu quero remover um nó, quero o 3, achei o 3. Então, vou para a direita, encontrei o 6, e vou para a esquerda até achar o menor. O menor é o 4. Então, o 4 vai ficar no lugar do
3 aqui. Essa abordagem da direita vai ser a abordagem que a gente vai utilizar. E como vocês viram ali no nosso simulador, ela é a abordagem padrão que a gente vai ter, joia? E tem a abordagem da esquerda também. Como eu falei, a gente não vai implementar, a gente não vai utilizar ela, mas também ela está correta. Ó, então, se eu tenho que remover o 8, por exemplo, então, ó, posso dar um passo para a esquerda, achei o 3 e vou tudo para a direita. Qual que é o maior à direita aqui? Ou seja, quem que é o último à direita que vai ser o maior? É o 7. O 7 ficou no lugar do 8. Então, as duas abordagens, elas são corretas. Qual que é a diferença de um do outro aqui? É só o padrão de implementação. Então, o padrão de implementação acaba sendo na hora de fazer essa abordagem da direita. Então, a gente vai pegar o que? O menor da direita quando tiver 2 filhos. Quando tiver só um filho, a gente remove a folha. Quando tiver só um filho, ou seja, se eu quiser remover o 14, é só fazer com que o 10 aponte para o filho do 14, ou seja, o 10 aponte para o 13. Se eu quero remover uma folha, simplesmente apago ela. Então, são esses os casos. Os casos aqui deu para entender? Tranquilo? Joia? Beleza. Então, aqui, dado a árvore aqui, vamos fazer algumas remoções aqui, só para a gente poder entender. Vocês vão fazendo junto aí. Ó, se eu quiser remover o 12, ó, eu quero remover o 12. O 12 aqui, ó, ele tem 2 filhos. Qual abordagem que a gente vai utilizar? O da direita. Ó, então, o 12, vou para a direita, achei o 14. Vou até achar o menor, ele vai achar quem? O 13. Ó, então, o 13 ele deixa de estar aqui e ele passa a estar aqui no lugar do 12. Ó, a gente não faz uma cópia do valor. Pessoal, um minutinho só. Pessoal, voltando aqui, desculpa, tive que só sair um minutinho aqui. Então, voltando, a gente tem que remover o 12 aqui, a gente está fazendo a abordagem da direita. Então, dá um passo para a direita e vai para a esquerda. Pegou o 13. Não é uma cópia de dados. O que vai acontecer aqui? O 13, a gente vai reorganizar os ponteiros, ou seja, realmente vou fazer com que esse nó do 13, a esquerda dele que está nula aponte para o 10 e a direita dele que está nula aponte para o 14. E a gente tem que fazer com que o 8 passe a apontar para o 13. Então, tem toda essa reorganização de ponteiro, ok? Então, a gente não vai simplesmente fazer uma cópia. Então, a gente faz toda essa organização. Se a gente quiser remover o 3, o 3, ele é uma folha. Então, simplesmente apaga ele, aqui passa a valer nulo. Quero remover o 8. O 8 aqui, ele é a raiz da nossa árvore, né? Mas não importa se é a raiz ou se é uma subárvore. No caso aqui, o 2, ele tem o quê? O 8. Ele tem 2 filhos. Ou seja, ele tem uma subárvore
à direita e uma subérvore à esquerda. Então, a gente vai fazer a abordagem da direita. Então, vou para a direita e vou encontrar aqui a esquerda. Então, ó, esquerda, achou quem? O 9. Então, o 9, ele vai deixar de existir aqui e ele vai estar no lugar do 8. Então, o 9 aqui que ele passa a ser a nossa raiz. E por último aqui eu tenho que remover o 2. O 2 aqui eu só tenho um filho, porque o 3 já tinha sido removido, né? Só um. Então, o que acontece? Ó? O 2 ele deixa de existir e o 4 passa a apontar diretamente aqui para o 1. Então, a gente tem essa abordagem. Na hora de fazer na mão, que é bem tranquilo, a implementação que é um pouquinho diferente, mas a gente vai entender ela aqui, vamos fazer ela funcionar. Aí depois a gente tem uma outra atividade aqui. Essa outra atividade que a gente tem, depois eu coloco ela lá no ambiente para poder fazer ela como atividade nossa de pergunta. Então, senão a gente fica demorando muito tempo aqui. Então, aqui a ideia é fazer algumas remoções ali, e aí depois vocês podem redesenhar a árvore, a gente pode utilizar aquele simulador para poder ir a gente fazendo. Então, quando a gente vai remover alguma informação na árvore, primeiro a gente vai considerar o quê? Que eu já tenho esse nó, esse dado que eu quero remover. Ou seja, eu já tenho ele na mão. Eu não estou buscando ele, ok? Primeiro a gente está pensando que eu vou remover. A gente vai criar uma função que chama remove raiz. Remove raiz não quer dizer que é a raiz da árvore. É essa raiz que eu estou no momento. Então, se eu pegar, igual a gente fez aqui, ó, eu queria remover o 12. O 12 é a minha raiz no momento. Ah, o 3. O 3 é a minha raiz no momento. Então, é aquele nó que eu quero remover. Eu já estou com ele. A gente vai ter que fazer uma outra funçãozinha de busca depois. E aí, para que a gente consiga fazer esse processo de remoção, a gente vai receber o endereço de memória desse nó que eu quero remover. Então, eu já sei qual nó. Então, primeiro a gente busca. Lembra? A gente já tem a função busca. Então, a gente vai utilizar uma variação dela para que a gente consiga fazer isso aqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter que criar uma variável aqui que a gente vai chamar de pai. Porque eu tenho que guardar um endereço de memória do pai de um determinado nó. Ou seja, desse nó que enquanto eu estou percorrendo. Por que isso aqui é importante? Porque lembra aqui, ó, se eu quero remover, por exemplo, o 2. Para remover o 2, eu tenho que saber quem? O endereço de memória do pai. Para fazer aqui, pai à esquerda vai apontar aqui para o meu novo nó aqui, certo? Se eu quero remover aqui o 12, eu tenho que guardar o endereço de memória naquele momento ali que era do 8, para que ele passe a apontar para o meu novo nó aqui, que no caso aqui, o meu novo nó aqui foi o 13. Por que esse processo é importante aqui? Eu tenho que ir para a direita, depois ir para a esquerda ali, eu tenho que pegar o menor da direita, para poder garantir a propriedade da árvore de busca binária, que é o quê? Menores para a esquerda e maior para a direita. Por exemplo, se eu fosse remover o 13 aqui, e eu simplesmente aqui colocasse o 10 como raiz, o 11 ia ficar aqui do lado esquerdo do 10, então não ia funcionar, né? Então a gente tem que manter, ó, tudo que está à direita tem que ser maior, ó, o 13, a direita tem que ser maior, a esquerda menor. Então, a gente tem que manter essa propriedade. Então, a gente vai ter que guardar aqui o endereço de memória do pai. E a gente vai guardar aqui o endereço de memória aqui da nossa nova raiz. Ou seja, quem que vai ser a nova raiz que vai substituir esse nó que eu tenho no momento? Então, qual que é o primeiro caso que a gente tem aqui, ó? Ó, eu quero remover uma determinada raiz aqui, um determinado nó. Se na direita dele não tiver nada, a minha nova raiz vai ser a minha raiz à esquerda. Ó, o que é isso aqui, ó? Vamos olhar aqui no nosso simulador só para a gente poder entender aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Vou criar uma vazia aqui só para a gente poder ver. E vou inserir alguns elementos aqui, ó. 10, 7, 6 e 8. Beleza, inseriu o 10, o 7, o 6 e o 8. Eu quero remover uma determinada raiz. Nesse caso, é a raiz da árvore mesmo, que é o 10. Se eu quiser remover o 10, ele só tem um fio, né? O que vai acontecer? Se eu quiser remover o 10, eu não tenho ninguém à direita, quem que vai passar a ser a minha nova raiz? Vai ser a minha raiz à esquerda, que é exatamente isso aqui, ó. Se a minha raiz à direita for igual a nula, minha raiz à direita é igual a nula? Eu não tenho ninguém à direita. Quem que vai ser a nova raiz? Vai ser a raiz à esquerda. Então, minha nova raiz vai ser a raiz à esquerda, ó. Vai ser o 7. Dou um free no R. Quem que é o R?
é o endereço de memória aqui, ó, do 10. Então, o 10 vai deixar de existir na memória e vou retornar a nova raiz. Quem que é a nova raiz? O 7. Então, antes, a raiz da minha árvore lá, ó, ou quem estava aqui, estava apontando para o 10. Agora ele vai apontar para o 7. Se a gente remover aqui, ó, o 10, o que, que vai acontecer? Ó, removeu, o 7 passou a ser a nossa raiz. Beleza? Então, é o primeiro caso que a gente tem aí. Para outro caso aí, o que, que a gente vai ter que fazer? Ó, se eu tenho alguém para a direita, o que, que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que ir lá e fazer esse percurso, ou seja, eu vou ter que ir lá para a direita. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu gerar uma árvore balanceada aqui, ó. Create. Vamos gerar um exemplo balanceado. Ó, agora eu quero remover o 41, por exemplo. Se eu quero remover o 41, o que, que vai acontecer aqui? Eu tenho que ir para a direita e achar o menor à esquerda. Então, o que, que a gente vai fazer? Ó, o pai vai receber a minha raiz. Ó, então, vou até copiar aqui, ó, colocar isso aqui no Paint, que fica mais fácil para eu poder ir rabiscando lá. Vou colocar isso aqui no Paint e depois a gente remove mesmo. Ó, então, o que, que a gente vai fazer? Ó, quem que é a minha raiz no momento aqui? Ó? Ó, a minha raiz no momento é 41 aqui. Aqui eu estou colocando um valor, mas é o endereço de memória, certo? Ó, o pai vai receber o valor da raiz. Então, o pai, já que eu vou ter que ir para a direita, né? O pai vai receber a raiz. O pai vai ficar sendo 41. E a minha nova raiz vai ser a raiz da direita. Ó, então, a minha nova vai ser a minha raiz da direita. Quem que é a raiz da direita? O 65. Ó, então, eu já vou ter isso guardado. Ó. Eu tenho o endereço do pai e quem que vai ser a nova, porque eu posso não ter ninguém à esquerda aqui, né? Ó, então, quem que é o pai do 65? É o 41. Então, o pai sempre vai guardar o quê? Quem está em cima desse nó que eu estou no momento. E a raiz, ele nunca vai mudar. A raiz que eu quero mudar, que eu quero apagar é o 41. Ó, enquanto a raiz à esquerda for diferente de nulo, eu vou percorrer. Ou seja, o que, que vai acontecer aqui, ó? Enquanto, ó, o nova raiz à esquerda, ó. Nova é quem? É o 65. Aí eu vou olhar aqui, ó. 50 é diferente de nulo? Ó, enquanto for diferente de nulo, o que, que eu vou fazer? Eu vou caminhando. Eu vou ter que inserir mais um elemento aqui, ó. Deixa eu ir lá no nosso simulador. Vou inserir aqui o 39, não. 43. Vamos pensar que a gente tem mais um elemento aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui e atualizar lá. Que por enquanto não mudou nada, né? Agora sim. Beleza. Ó, aí, o que está falando? Ó, enquanto nova for diferente de nulo. O que, que eu vou fazer enquanto nova for diferente de nulo? Vou fazer com que o pai receba nova e o nova vai para a esquerda. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Eu estou aqui ó, no 65. Nova, que é o nova, ó. Nova à esquerda é diferente de nulo? É diferente de nulo. Então, o que, que vai acontecer? Ó? O pai, ó, o que, que o pai vai receber? Ó? O pai vai receber o nova. Ó. Então, o pai estava valendo 41, agora o pai vai ser quem? 65. Deixa eu até apagar aqui. Ó. O pai vai ser 65. E o nova vai ser nova à esquerda. Então, o nova, que é 65, vai receber o 50. Reparem, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele deu um passo para a direita e agora ele vai descer tudo à esquerda. Ó, agora o nova está valendo 50. Ele vai olhar, nova à esquerda é diferente de nulo? Não. Aí o que, que acontece? Pai recebe nova, pai vai receber 50. E o nova vai receber nova à esquerda. Nova vai receber 43. Deixa eu até rabiscar esses outros que estão em cima aqui para não confundir. Ó. Esse aqui já foi. Ó. Eita. Vou apagar, que a borracha fica melhor. Aqui é porque ele foi caminhando, né? Ó, então, o pai está valendo 50, nova 43. Nova à esquerda é diferente de nulo? É. Então, ele sai disso aqui. Então, quando eu chego nesse ponto, o que, que eu sei? Ó, eu quero remover o 41, que é a minha raiz aqui.
Eu sei que a nova vai ser quem? Vai ser o 43, ó. Eu já tô lá naquele nó que vai substituir a minha raiz. E eu sei que o pai do 43 é o 50. Por que é importante saber o pai? Se eu vou tirar o 43 aqui e vou mudar ele de lugar, o que eu tenho que fazer com o pai dele aqui? Eu tenho que arrumar o apontamento. Porque o que pode ser? Pode acontecer que o 43, ele também tem um filho aqui, ó. O 43, ele pode ter um valor. Deixa eu até colocar lá no simulador também, que isso que vai ajudar a gente, ó. Ó, o 43 pode ter o 44 aqui, ó. E o 43, ele é o menor, né? Então, o nova vai ser o 43. Mas qual que é a preocupação nossa aqui, ó? A preocupação nossa é que se o 43 ele vai passar a ser aqui, ele vai vir para o lugar do 41, o que vai acontecer com o filho do 43? O que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Vai ter que fazer com que o 50 aponte para o nova, ou seja, o pai à esquerda aponte para o nova à direita. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Ou seja, quando a gente sair aqui, ó, se o meu pai for diferente da raiz, o que é verdade, né? Ou seja, o meu pai aqui é 50 e a minha raiz é 41. Então não é o mesmo. Porque se for igual, eu não preciso arranjar isso aqui. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Com que o pai à esquerda, ou seja, o pai à esquerda, recebe nova à direita, ó. Pai à esquerda recebe nova à direita. Então, aqui, o 50 que estava apontando para o 43, ele vai passar a apontar para quem? Ele vai passar a apontar para o 44. Aí, se eu não tivesse nada à direita do 43, ia continuar nulo. Ó, foi isso aqui que a gente fez, ó. E nova à direita vai receber a minha raiz à direita, ó. Nesse momento, eu já estou pegando o 9 e colocando ele como minha raiz principal aqui, ó. Então, o que vai acontecer, ó? Aqui o 43, ó, é o que a gente acabou de falar. Deixa eu mudar de cor aqui. Ó, o 43 eu já estou fazendo aqui, ó. Nova à direita recebe a raiz à direita. Ó, então já estou fazendo aqui, ó. Nova à direita vai receber a raiz à direita. O raiz é quem? É o 41. Então, nesse momento, tanto o 43 está apontando para 65, quanto o 41 está apontando para 65. Os dois estão apontando aqui, ó. O 43 aqui, ó, ele já deixou de apontar para o 44 e já deixou de ser apontado pelo 50, porque o 50 passou a apontar para o 44. O 43 deixou de apontar para o 44 e agora está apontando para o 60. Então, tecnicamente, ó, o 43 ele já deixou de existir aqui, ó. Ele já deixou de existir. Por quê? Ele está aqui nesse momento. Ah, mas ainda falta o quê? 43 apontar para o 20. Nova à esquerda recebe a raiz à esquerda, ó. Nova à esquerda recebe a raiz à esquerda aqui. Ó, pronto, o meu 43 lá, que é esse meu novo nó, ele já está na posição da memória que eu preciso. Acabou. Ó, o 43 está apontando para lá. Ah, mas o 41 está existindo aqui, atrapalhando a história. Free R. Ou seja, vou limpar ele. Ó. Quando eu dou o free, o que a gente faz? Apago esse nó. O 41 deixa de existir. E quem que passou a ser a nova raiz, então? O 43 aqui. Não precisa ser necessariamente a raiz da árvore. Poderia ter toda uma outra subárvore ainda atrás. Então, deu para entender a lógica nossa? Então, o que a gente faz aqui? Eu quero remover um determinado elemento. Se ele tem dois filhos, dou um passo para a direita e vou tudo para a esquerda. Com essa abordagem aqui, ele resolve todas as situações que a gente precisa. Então, a gente não faz uma cópia do 43 e sobrepõe lá. A gente faz realmente uma reorganização de ponteiros. Então, vamos lá, vamos implementar, que aí fica mais claro para a gente, né? Vamos lá no dev. Primeiro, a gente vai fazer essa nossa função aí, remove raiz. Joia? Vamos fazer aqui, vou fazer embaixo do busca aqui. Para quem não tem ela, é só pegar lá dentro do nosso ambiente. A gente vai ter a nossa função, ela vai ser do tipo TNO e ela vai ser um ponteiro. Por quê? O que ela vai retornar? Ela vai retornar um endereço de memória da nova raiz. Então, lembra lá no exemplozinho que a gente acabou de ver aqui, ó, a raiz era 41, ele vai retornar um endereço de memória do 43 lá para a raiz da árvore. Então, a raiz da árvore antes apontava para o 41. Quando eu retornar o endereço do 43, a raiz vai passar a apontar para o 43. Vamos lá, então.
Então, a gente vai chamar aí de remove nó, né? Remove nó ou remove raiz. A gente tem um nó que a gente quer remover. Depois, a gente vai chamar o nosso busca aí. Eu falo raiz, porque sempre dentro do percurso, cada nó que a gente recebe, a gente encara ali como uma raiz, ou da árvore, ou de uma subárvore, não importa ali, certo? Mas vamos chamar aqui de remove nó. E o que a gente vai receber? O endereço de memória desse nó que eu quero remover. Ou, se quiser chamar de raiz, como a gente está fazendo. É o endereço de memória do nó que eu quero remover. Beleza? Joia. Então, o que a gente vai fazer aí dentro do nosso processo? Só para manter o mesmo parâmetro aqui, para a gente não ter problema, vamos colocar R aqui, que eu tinha colocado para adiantar a nossa vida aqui. Eu vou colocar o código aqui, que ainda a gente tem que fazer a distribuição do trabalho. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso aqui, ó. A gente declarou uma variável, a gente vai ter a nova e o endereço do pai. Se a nossa raiz à direita for diferente de nulo, quem vai ser a nova raiz vai ser a esquerda, certo? Então, estou mantendo o padrão do R aqui. O R aqui é o endereço do nó que eu quero remover. Beleza? Deixa eu colocar esse escopo aqui para quem está acompanhando aqui no chat. Beleza? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Na sequência agora, o que a gente tem que ver? Se a minha raiz à direita não for nula, o que a gente vai? Ó, eu vou caminhar para a direita e depois eu vou tudo para a esquerda. Então, aqui a gente vai fazer com que tanto o pai vai receber a raiz e o nó vai receber a raiz à direita. É aquele ponto, né? Ou seja, eu estou dando um passo para a direita. E agora, o que eu vou fazer? Vou tudo para a esquerda. Como que a gente vai tudo para a esquerda? A gente vai fazer um while aí. Enquanto a minha nova à esquerda for diferente de nulo, a gente vai fazendo aquele caminho que a gente acabou de simular aí. E agora, depois que a gente já fez isso, o que a gente vai fazer? Colocar a minha nova raiz, ou seja, essa nova minha aí, no lugar desse nó que eu estou removendo. Aí a gente vai ter aí alguns ponteiros, como esses dois aqui, que é arrumar aqui tanto o pai à esquerda como o nó à direita aqui, a gente só vai precisar fazer se o pai for diferente da raiz. Porque se o pai for a mesma raiz ali do nó que eu quero remover, quer dizer que eu só tenho um filho aqui à direita, ou seja, eu não tenho mais nada ali, eu não tive que caminhar. Então, eu não preciso arrumar esses ponteiros, certo? E por fim aqui a gente arruma o último ponteiro, que é o meu nó à esquerda, ou seja, a minha nova raiz vai apontar para a subárvore à esquerda, dou um free nesse nó, nessa raiz que eu estou removendo e retorno o endereço. Vamos pegar isso aqui e vou colocar ele inteiro no chat aqui para a gente poder visualizar. Da forma que está aqui, ó, a gente tem que passar o endereço de memória do nó que eu quero remover. Então, por exemplo, aqui, se eu quero remover realmente a raiz da árvore, beleza, é só passar a raiz. Mas e se eu quiser remover qualquer outro? Eu tenho que, primeiro, encontrar esse elemento, ter o endereço de memória dele para poder remover. Então, a gente vai criar uma variação aqui. Mas primeiro, vamos testar aqui, ver se passar a nossa raiz, se ele vai conseguir realmente remover. Joia? Ah, mas e se eu não tiver nada ali? Se eu tiver só um nó vazio? Aí vai receber a subárvore esquerda, subárvore esquerda é nulo, ele vai retornar nulo também, né? Joia? Coloquei aqui no chat para a gente poder acompanhar. Vamos criar aqui, a gente tem que carregar, vamos colocar 6 remover, né? Printf 6 remover. No remover, depois aí, a gente vai ter que ler um dado que a gente quer remover. Mas, por enquanto, aqui não adianta. Por quê? Porque eu vou ter que fazer a busca. Então, a gente vai ver aí o nosso busca-remove aqui na sequência. Vamos fazer o nosso 6. Fez 6. O que a gente vai fazer? A gente só vai fazer com que a raiz receba o retorno do nosso remove nó. Passando quem? Passando a nossa raiz. Do jeito que está aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai remover sempre a raiz da árvore, sempre o primeiro elemento que a gente tem lá, realmente a raiz de toda a nossa árvore. Aí depois a gente vai fazer a variação aqui para que a gente consiga passar um valor, ou seja, vou passar com parâmetro um valor. Esse valor vai ser buscado. Uma vez que eu encontrei ele, a gente passa o endereço dele aqui para o remove nó. Beleza? Então, vamos verificar aqui se funciona. Ah, o carregar aqui, ó, eu vou carregar aquele arquivinho que tem números menores que a gente tinha simulado. Cadê o carrega? Ah, lá, em vez de carregar o carrega 10K, vou pegar só o número, porque ele tem uma árvore menor, né? E aquela árvore menor dá para a gente simular ela. Deixa eu até abrir aqui.
e vou digitar os valores dela, então, números. Beleza, a gente tem aqui, tem 7 números aqui. Vamos colocar lá no nosso simulador aqui, create empty, vou inserir esse conjunto de valores aqui. Deixa eu ver se ele deixou inserir. Ah, deixou. Deixa eu ter que separar por vírgula aqui para ele. Vamos separar. Quem quiser colocar o mesmo conjunto de valores aí no simulador, eu até coloquei ele separado por vírgula. Vamos inserir aqui. Seria o 10, o 20, o 5, o 30, o 15, o 3 e o 7. Beleza, a gente tem uma árvore balanceada bonitinha. Então, se a gente pedir para poder remover aqui, no caso, a gente vai chamar ele e pedir para remover a raiz, o que vai acontecer? Ele vai, a minha raiz à direita é diferente de nulo? Não, então ele vai para a direita. A minha raiz à esquerda é diferente de nulo? Não, então ele vai para a esquerda. A raiz à esquerda é diferente de nulo? Então o que ele vai fazer? Vai pegar o 15 e vai reorganizar os ponteiros aqui, colocando o 15 como nova raiz, se a gente printar. Então, vamos executar aqui e carregar. Então, a gente tem aqui, vamos carregar os nossos dados. Então, 5 carregar, são 7 elementos, né? Beleza, carregado. Se a gente poder ver os percursos aqui, olha que bonitinho aqui o em ordem. Sai tudo ordenadinho, a gente não tem esforço nenhum de ordenar. Conforme vai inserindo, a gente só fazer o percurso, 10, 5, 3, 7, 20, 15, 30. Beleza, nossa árvore aqui, ela está organizadinha. Agora, se a gente for remover aqui o 6... Opa! Ah, tá. A gente só chamou, né? Agora vai retornar. Então, pedir para remover, ele vai remover o 10 lá. Se a gente poder para ver o percurso, é que a gente não printou nada, né? Falar que foi removido com sucesso. A gente podia... Eu já executei o 6. Vamos mostrar aqui agora. Cadê o nosso percurso 3? Opa. Olha lá. Quem passou a ser a raiz agora? Nossa raiz passou a ser o 15. Até a gente remover aqui agora, remover a nossa raiz, que é o 10, o que vai acontecer? O 15 passou a ser a raiz, tá vendo? 15, 5, 3, 7, 20, 10. Se eu remover o 15, ele vai sempre na abordagem da direita. Dá um passo para a direita. A esquerda é nula? Então, quem vai passar a ser a nova raiz? O 20. Então, se a gente remover de novo aqui agora, 6. A gente não printou nada, a gente quer printar. Agora, se eu pedir para ver os percursos, a nova raiz passou a ser o 20. Se eu remover aqui, remover o 15, nossa nova raiz passa a ser o 20 aqui. Beleza? Funcionou. Ah, mas e se eu quiser passar um nó específico que eu quero remover? A gente vai ter que criar uma outra função aqui. Essa outra função, na verdade, a gente tem duas abordagens aí. A gente poderia alterar. Lembra que a gente já fez a função busca? Essa função aqui, essa função está retornando 0 ou 1, ok? Essa função retorna 0 ou 1. Achei ou não achei. O que a gente teria que fazer? Alterar essa função aqui, ao invés dela retornar 0 ou 1, quando a gente encontrar, a gente retornar o endereço de memória desse nó que a gente encontrou. E aí a gente vai pegar esse endereço de memória e passar como parâmetro. Ou a gente faz uma variação dela aqui. O que eu tenho feito normalmente é a gente criar uma variação. Essa variação aqui, a gente chama ele de busca remove, por exemplo. Então, ela vai retornar o endereço de memória da raiz atualizado. Então, tenó, vou chamar de busca remove. Ele vai buscar, encontrar e já remover tudo de uma vez. Eu vou receber o meu tenó, que é a minha raiz ali da nossa árvore que a gente tem, o nosso R, a partir da raiz, né? E a gente vai receber o dado que eu quero remover, que no caso é o nosso P-dado, X. Então, esse busca remove é igualzinho ao nosso busca, só que quando encontra, ao invés de devolver que achou, eu vou chamar a função de remover, certo? Então, como essa função é uma função de busca, ela é recursiva, o primeiro caso base é o quê? Se essa raiz que a gente recebeu, a gente chama de R aqui, né? Se a raiz for igual a nulo, eu vou retornar nulo. Ou seja, não tenho nada ali. É o nosso caso base. Se por acaso eu acabar de testar ali e essa minha raiz que a gente tem aqui, essa nossa raiz que a gente tem, o dado que está lá foi igual ao valor que eu quero, eu vou chamar a nossa função aí, que a gente chamou de remove nó aqui, né?
Isso é, remove nó. E eu vou passar esse nó para me remover. Ou seja, ó, eu quero remover, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Quero remover o 20. 20 é igual a 20? É. Eu já achei o nó que eu quero remover. O que a gente vai fazer então? Vou retornar como resultado o que o remove nó me der. Ou seja, o remove nó me dá um retorno, e esse retorno que ele me dá, a busca remove vai retornar também, que é o endereço atualizado. Passando quem? Esse R. Então, se o R conter o dado, ou seja, que é o 20 aqui, é igual ao dado que eu estou buscando, a gente vai chamar a função quem? Remove nó para ele. Mesma coisa, assim, eu estou procurando um cara para poder tirar dali. Achei? Ó, então eu chamo lá o segurança que sabe tirar ele, tira ele e me devolve o endereço atualizado para ele poder responder. Beleza? Então, esses são os dois casos básicos. Caso contrário, o que eu vou ter que fazer? É o busca, né? Se for menor, eu vou buscar para a esquerda. Se for maior, a gente vai buscar para a direita. Então, não tem muito segredo aí. Então, se esse valor que eu estou buscando for menor que o dado que está lá na minha raiz, o que eu vou fazer? A minha raiz, a esquerda, vai receber o retorno do busca remove para a esquerda. Ou seja, é igual busca, exatamente a mesma lógica. Só que ao invés da gente chamar ali só o nosso busca, a gente vai chamar o nosso busca remove aqui. Ou seja, vou passar a buscar para lá. Ah, por que eu não estou chamando remove nó? Porque se eu chamar o remove nó, ele já vai lá e já apaga. Eu não quero apagar. Eu vou continuar o meu processo de busca. Se não, ou seja, se não for menor, eu vou buscar para onde? Para a direita, né? Então, raiz à direita. Raiz à direita. Vai receber o quê? O nosso busca remove, busca remove. Nosso busca remove, passando a nossa raiz para a direita. E esse X que eu quero continuar buscando aqui. E lá no final, igual busca, eu tenho que devolver a minha raiz atualizada. Por que isso aqui é importante? Ah, eu vou lá, vou remover o 3, por exemplo. Ele vai lá, achou, beleza, removeu o 3. Retornou o endereço aqui da nova raiz a partir do 3 para o 5. No caso, é nulo. Só que aí, nesse retorno recursivo, o 5 tem que dar um retorno para a esquerda do 20. Se eu não tiver esse retorno em raiz, que é o endereço do 5, ele vai devolver lixo. É igualzinho em série aqui. Ou seja, porque a gente está atualizando a raiz. Então, eu tenho que devolver o endereço de memória e o 20 devolve o endereço de memória dele. Então, por mais que é o mesmo, se eu não devolvo nada, eu tenho lixo. Então, por isso aqui, ó, eu retorno aquela minha raiz atualizada. Eu mantenho ela. Olha, se a gente chamar esse busca remove agora, deixa eu colocar ele aqui no chat. Se a gente chamar o nosso busca remove agora, a gente vai conseguir passar um determinado elemento para poder ser removido, ok? Se for nulo, eu retorno nulo. Se é o cara que eu quero, já chamo remove. Se não é o cara que eu quero, eu vou buscar. Se for menor, eu vou buscar para a esquerda. Se não, eu vou buscar para a direita. Agora, vamos lá. Ó. A gente tem o nosso dado X aqui. Ó. Então, vamos ler aqui. Ó. Igual a gente fez, vamos lá no 6. Ó. Vamos adiantar nossa vida aqui. Ó. Opa, case 6, não case 5. Já. Dado para remover. Então, agora a gente vai remover, né? A gente vai ler o X. X, ao invés de chamar o remove nó agora, a gente vai chamar o nosso... Eita, busca remove, né? Busca remove. Busca remove. Vou passar... Quem que a gente passa como parâmetro aqui? Busca remove. A gente passa a nossa raiz, então vou buscar a partir da raiz esse meu X aqui. O meu X é o dado que eu li, então vou buscar a partir dele. Se já for o cara, já chama o remove nó de cara. Se for menor, busca para a esquerda. Se for maior, a gente busca para a direita. Então vamos ver aqui se funciona. Vou colocar o case 6 aqui no chat também para adiantar a vida aí. Opa, a gente tem algum problema. Ah, não é raiz, é R, né? A gente está usando R aqui. Ó, arrumem aí que eu coloquei o return raiz aí. Jóia, vamos carregar aqui os dados, a gente tem 7 elementos. Se a gente vê a nossa árvore aqui, vamos ver os percursos, é exatamente aquela. Para a gente ver se aqui funciona, vamos create empty. Deixa eu pegar aqueles dados que eu dei para vocês, vou inserir novamente aqui, e a gente tem a nossa árvore. Vamos até colocar lá para fazer mais rápido aqui um pouco.
Beleza, a gente só viu a ilustraçãozinha aí. Então, a gente carregou, a gente viu que é essa árvore aqui, ó. Se a gente quiser agora remover um elemento. Se a gente for remover uma folha, muito fácil, né? Então, não tem segredo. Mas a gente consegue buscar e remover ela. Vamos ver se dá certo aí. 6, remover. Dá para remover. 3. A gente removeu e não falou nada de remover processo. Mais uma vez. Mas a gente coloca lá. Vamos ver se removeu 3, né? Vamos mandar ver os percursos. Ó, 10, 5, 7. Ó, 10, 5. Depois do 5 já tinha que vir um 3. Ó, o 3 não existe mais. Agora já está no 7. Funcionou. Se a gente quiser remover o 20, o que vai acontecer aqui? Ó? É igual a 10? Não, vai para a direita. É igual a 20? É. Se eu quero remover, tem 2 filhos, ele vai primeiro aqui no lugar do 20. Quem que vai ficar aqui no lugar do 20, nesse caso? Tem 2 filhos. Ele vai para a direita. E depois vai tentar ir para a esquerda, não tem ninguém. Então vai ficar o 30, né? Então, se a gente pedir para remover o 20 aqui, e agora ver o percurso, ó. 10, 5, o 3 já não existe, né? 7, depois vai vir o 20 não existe. Então, quem que ficou no lugar do 20? O 30, ó. Estão vendo? Então, deu certinho. E depois o 15. Então, aqui, ó, a gente conseguiu. Tanto remover o 3 ali, que a gente acabou de ver que deu certo, né? Então, vai procurar, ele está fazendo o percurso, achou, é uma folha, só remove. Vai remover o 20. O 20, ele tem 2 filhos ali, ele vai fazer a abordagem da direita. Então, removeu o 20 aqui. Ó, achou o 20, vai para a direita, pegou o menor da direita, que no caso aqui ele não tinha filho à esquerda, ficou o 30 aqui. Ah, e se a gente quiser remover agora o 10? Quem vai ficar no lugar do 10? O 15, ó, dá um passo para a direita e vai tudo para a esquerda. Então, se a gente quiser remover agora o 10, ó, dá um passo para a direita, vai tudo para a esquerda, o 15 vai ficar no lugar. Então, se a gente colocar para remover aqui, ó, vamos remover o 10 a gente tirou, né? Remover, vamos mostrar percursos, ó, 15, 5, 7, depois o 30. Funcional. Deu certo aí, galera? Conseguiram visualizar? Deu bom aí? Marcelo, Isabelle, Clever, Renan, conseguiram ver funcionar aí? Deu? Beleza, pessoal. O que a gente vai fazer na sequência? A gente já viu como remover esse nó específico. A gente vai começar a trabalhar depois da sequência agora com um novo tipo de árvore, que até estou pedindo para vocês já fazerem uma leitura, uma pesquisa sobre árvores AVL. Árvores AVL é um tipo de árvore balanceada. Por quê? Quando a gente vai inserindo dados na árvore binária normal, dependendo da forma que os dados são inseridos, ela pode degenerar a ponto de virar uma lista. Ou seja, ela vai virando uma lista ali. Você vai inserir 10, 20, 30, 40, 50. Então, ela deixa de ter essa performance logarítmica e ela pode degenerar para uma performance O de N, ou seja, baseada na quantidade de elementos. Então, ela vai perder a sua eficiência. Esse é o pior caso dela. Para evitar isso, a gente tem um tipo de árvore que ela vai se reorganizando para ela sempre ficar balanceada. O que é uma árvore balanceada? É isso aqui, ó. Se eu criar aqui, ó, uma árvore não balanceada, ó, essa aqui não ficou muito legal, não. Ela não está balanceada, mas ela não está tão desorganizada. Deixa eu colocar um random aqui para ver se cria uma. Essa árvore aqui, ela não está balanceada de jeito nenhum, tá vendo? Ó, eu tenho aqui vários elementos, eu só tenho 97 aqui, à direita não tem ninguém, depois eu vou para a esquerda, tem 38. Ó, esse conjunto de dados, 38, 40, 46, 84, ó, isso aqui, ó, degenerou a ponto de virar uma lista, e uma árvore balanceada não pode. O que é uma árvore balanceada? É uma árvore que ela está organizadinha, assim. A diferença entre níveis da sub-árvore direita e a esquerda é de no máximo 1. Então, isso vai garantir a performance dela em escala logarítmica. E é isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Na sexta-feira, a gente já vai começar a fazer essa implementação. Por que eu estou falando isso? Tem até aqui, ó, AVL Tree, tá vendo? A gente tem as duas implementações aqui. Porque, além da árvore de busca binária tradicional, a árvore AVL, a gente tem outras implementações de outros tipos de árvores e aplicações de árvores. E é importante a gente estudar isso. Então, assim como lá nos métodos de ordenação, a gente estudou os métodos básicos, começou a entender tudo como funciona, a gente precisou estudar alguns outros.
E a maneira mais fácil a gente fazer isso, tendo em vista o tempo que a gente tem, é através de seminários. Então, a gente define alguns temas aí de seminários, igual a gente fez na primeira parte da disciplina, a gente vai ter seminários de árvores aqui, que eu consigo o quê? Dar uma visão geral, cada aluno vai ter uma árvore, e cada um vai aprofundar em uma, né? Mas a gente vai conseguir ter uma visão geral. Então, a gente já vai definir aqui os nossos seminários para que a gente consiga fazer isso tudo e, logicamente, aí a gente ter uma data maior de entrega. Joia? Então, a gente vai ter os nossos seminários de árvores. A gente tem vários tipos de árvores aí. O trabalho, o seminário, ele vai ser individual ou em grupo até de 3 alunos. Então, se quiser fazer sozinho, pode? Pode. Quer fazer com mais um colega? Pode. Pode fazer de 3? Pode. É o máximo. Quer fazer 4 pessoas? Não, tem que ser 2 trabalhos. 2 e 2. Beleza? Eu coloquei alguns nomes aqui, só aleatório, mas aí tem gente aqui na aula que a gente já vai preenchendo alguns. Beleza? Ó, coloquei aqui no algoritmo de Huffman o Marcelo. O algoritmo de Huffman é uma aplicação de árvores. Esse aqui é o algoritmo base dos programas de compactação de dados. Então, todo mundo usa aí o setzip, o WinRAR, já viu o WinZip. Qualquer algoritmo, os algoritmos base de compactação de dados, o JPG, que a gente está acostumado a utilizar de imagem, ele utiliza Huffman por trás. Então, é uma aplicação de árvore, não é uma árvore de busca, então é diferente dessa árvore que a gente está vendo, mas é uma aplicação de árvore. E é muito importante a gente conhecer. Então, coloquei aqui o Marcelo. Se alguém quiser trocar aqui, não tem problema não, só me avisa. Isso aqui é para garantir que a gente tenha pelo menos um grupo em cada tema, certo? Árvore B, aqui está uma aplicação de árvore. Árvore B e B+, elas são muito parecidas. Por que a gente vê aqui quase que em duplicidade aqui? Elas têm só uma diferença enquanto ao armazenamento de dados, mas ela é a estrutura base que é utilizada na implementação de sistemas de banco de dados e sistemas de arquivos. Então, é importante a gente ter um estudo maior sobre ela. Então, acaba sendo um pouco repetido alguns conceitos, mas esse estudo aqui se torna muito importante. É uma estrutura que ela permite armazenar dados em disco, ou seja, é uma estrutura de árvores para busca em disco. E a árvore aqui, então, a árvore B William, a árvore B mais Isabelle, e coloquei a rubro-negra aqui, coloquei o Luiz Felipe. Vou colocar mais um colega aqui, o Kleber está aqui, ó. Vou colocar o Kleber aqui também. Kleber, não precisa necessariamente fazer com o Luiz Felipe, que eu coloquei o nome aqui, beleza? Se quiser fazer junto com ele, beleza. Se não quiser, pode fazer sozinho, pode chamar outro grupo, não tem problema. A ideia é garantir, eu queria garantir aqui. Eu tinha colocado o Luiz Felipe, que ele já tinha me feito algumas perguntas sobre a árvore rubro-negra aqui, a Red Black, né? Se colocar aqui a rubro-negra, que é a Red Black. Tem nada a ver aí com nenhum time de futebol, não. Isso aqui é só a implementação dela, que ele marca ali, a estrutura de balanceamento ela é marcada em cores. Então, ele colore, pseudocolore ali cada nó de vermelho e de preto para poder definir as regras. Então, aqui a gente tem armazenamento em memória, assim como a VL. A rubro-negra é uma árvore muito parecida com a VL. A árvore B e B+, ela tem uma variação aí diferente. As duas são muito parecidas. E Huffman, aqui a gente tem essa aplicação de sistemas de arquivos, de compactação de dados. O trabalho, vocês vão gerar um PDFzinho aí com o conteúdo teórico, coisa curta, ou seja, o que é cada um. Por que esse PDF é importante? Para que a gente deixe disponível para os colegas. E criar 5 perguntas objetivas aqui. Se quiser fazer de verdadeiro ou falso, pode, de marcar, pode, porque essas perguntas aqui que vocês vão gerar, com base no trabalho de vocês aqui, eu vou utilizar depois para prova, pré-prova, beleza? Então, 5 perguntas objetivas. Não faz tudo de verdadeiro ou falso, mas pode ter verdadeiro ou falso também. Aí, no trabalho, que é a videoaula que vocês vão fazer, igual no outro seminário, né? De 10 até 20 minutos, vocês vão falar, o que é essa árvore, qual que é a metodologia, ou seja, para que ela serve ali, como que ela faz para poder armazenar os dados, como que eu faço a inserção, busca e remoção. Não se preocupem em detalhes, principalmente aqui de remoção, porque remoção, geralmente, principalmente que quando a gente fala em árvore B e B+, é bem mais chato. Em rubro-negra aqui também tem um conjunto de regras, mas tem que explicar de maneira geral para que ela serve, quanto vai inserir, como que faz a busca. Na árvore B e B+, tem a questão do tamanho da tabela, que ali a gente não armazena só um dado no nó. Eu posso ter mais de um dado, eu tenho o tamanho da página, a gente tem que fazer o split, quanto vai inserir. Na hora de remover, tem que fazer a junção. Então, não precisa... Pega um exemplozinho, pode utilizar os simuladores, tem simuladores online igual a gente viu aqui. Pode usar o simulador, testa antes e aí depois você faz com o simulador e volta explicando.
Joia? Explicar qual que é a aplicação e mostrar um exemplo de código. Ah, não achei o código. Pode me pedir ajuda, que eu posso ajudar também, mas se não conseguir achar o código aqui, ele funcional, no mínimo aí vocês têm que mostrar a simulação, beleza? Mas aqui é legal mostrar um exemplozinho de código funcionando ali para poder retornar. Para o algoritmo de Huffman e para a Red Black é facinho achar exemplo de código. Para D e D+, tem alguns exemplos, mas é mais limitado. Mas vocês conseguem achar também. Como eu falei, o seminário aqui de 10 a 20 minutos e a data aqui que vocês têm que fazer a entrega antes do dia 1º. Ou seja, porque dia 1º a gente vai fazer os comentários. Então, vou até mudar aqui, ó. Dia 1º é na quarta, ó. Então, vou colocar aqui até no dia 30, na verdade, né? No dia 30 do 11. Beleza? Ó, vou colocar aqui até na terça, para a gente ter até na terça à noite, porque na quarta a gente já vai abrir e vai dar uma passada em todos esses tópicos, porque a gente não pode ficar gastando muitas aulas aí. A gente tem esse conteúdo de AVE, depois a gente tem gráfico. Por mais que em fevereiro, ali, a última semana de janeiro, fevereiro, a gente vai ter ainda 3, 4 semanas de aula, vão ser 3 semanas, né? Que depois a gente tem final, mas a gente não pode ficar muito tempo parado. Beleza? Deu para entender o trabalho aí? Qual que é o objetivo? O que tem que fazer? Tranquilo? Beleza, então, galera. Como eu falei, se alguém quiser mudar, pode trocar, mas a ideia aqui de dar esses nomes aqui é garantir que pelo menos tenha aí uma pessoa por grupo. Joinha, pessoal? E aí vocês podem compor o grupo da maneira que vocês acharem melhor. Qualquer tipo de dúvida, é só chamar lá dentro do nosso ambiente. Estou sempre à disposição também, pode me chamar no WhatsApp e a gente tem o nosso monitor. Certinho, galera? Até sexta-feira, então. Sexta-feira a gente continua aqui, a gente vai começar a fazer a implementação da nossa árvore AVL. Não deixem de participar aí, se possível. Se não for possível, assistam a nossa aula que vai ficar gravada. Certinho?